Já imaginou estudar e não esquecer o que você estudou? Pois é, hoje eu estou aqui para dizer que isso é possível e você vai conferir nesse vídeo como você pode fazer isso. Salve meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo, eu sou Gessé Salvador, Salvadoctor, e nesse vídeo eu vou te mostrar com detalhes aquilo que tem transformado a minha forma de estudar nos últimos meses e tem me feito guardar informações que eu nem sabia que eu ia conseguir guardar por tanto tempo. Se você busca uma fórmula mágica, uma coisa sem esforço, você pode fechar esse vídeo, que esse vídeo não é para você, mas se você realmente quer guardar as coisas, está empenhado em aprender de verdade, não esquecer mais aquilo que você estudou, você pode ficar aqui porque eu vou te mostrar esses métodos que com certeza me fazem parar para pensar em uma coisa. O que é mais fácil? Você estudar uma vez aquilo e guardar aquilo pelo máximo tempo possível, ou todas as vezes que você precisar daquele conteúdo, você tem que aprender de novo do zero? Eu acho que para mim o mais fácil, né, entre aspas, fácil, é a primeira opção. Então, você colocando todo o seu esforço nessa primeira etapa, você vai economizar energia lá na frente. Então, eu vou te trazer aqui junto para a tela do meu computador para a gente olhar esse aplicativo que eu uso, como ele funciona, como você vai fazer os seus flashcards, como você vai fazer a revisão espaçada todos os dias um pouquinho, tá? E você vai ver como isso faz sentido. Se você se interessa pelo universo da medicina, quer aprimorar seus estudos, quer dicas importantes que vão impactar a sua vida, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. É claro, também você pode curtir esse vídeo se for legal para você. E me segue lá no Instagram também, @salvadoctor, você vai ver um pouco da minha rotina e vai poder ter um contato mais direto e ver outros conteúdos que eu compartilho por lá, beleza? Vamos junto agora! Primeira coisa que você tem que saber sobre esse método é que ele vai valorizar a forma como o seu cérebro funciona. Então, você lembra que eu já falei aqui em outros vídeos que o seu cérebro ele quer economizar energia, ele quer economizar, entre aspas, espaço. Então, ele vai tentar manter as informações mais fáceis para você, aquelas que você usa mais, aquelas que ele percebe que são mais importantes para você. Então, por exemplo, informações que estão associadas a emoções muito fortes, ele geralmente lembra, informações que você sempre está repetindo, então ele tende a gravar aquilo porque fala, poxa, está aparecendo toda vez, então eu preciso saber. Informações que você pode mostrar para ele que são importantes. Como? Exatamente mostrando para ele mais vezes, entrando mais vezes em contato com isso. Esse método, ele vai ser utilizado, no meu caso, valorizando esse aplicativo aqui, ó, Rainnote. Esse é o aplicativo que hoje eu uso para fazer as minhas anotações, para fazer os meus flashcards, e revisar eles também pelo mesmo aplicativo. Eu estou aqui no site do Rainnote, você pode ler depois, está em inglês, mas se você tiver, né, essa extensãozinha aqui do Google Tradutor, fica mais fácil ainda que você já traduz. No entanto, se você não vai fazer isso, volta para o original e você treina o seu inglês. Esse aplicativo ele tem o preço de $6 por mês na versão Pro, $300 por ano, eu acho. Uma vez só você compra ele por $300 para toda a sua vida. Ou, que é o meu caso, e você também pode optar por isso, ficar no plano que é free, que é totalmente gratuito, e você tem acesso, pelo menos, às coisas que são principais, ao meu ver, que é a conversão de suas notas, de suas anotações para flashcards com um piscar de olhos. É assim que você pode fazer. Agora, eu vou te mostrar aqui rapidamente como que é um flashcard. Eu já mostrei aqui em outro vídeo, quer dizer, exemplifiquei, mas agora eu vou te mostrar como é um flashcard. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um do assunto que eu estou estudando agora. Esse aqui é um exemplo de flashcard. Tenho uma informação escrita em negrito, lado do cérebro acometido por um AVC que se manifestou com afasia. E um ponto de interrogação aqui na frente, mostrando que de fato eu devo lembrar em relação a essa primeira frase. Olha, se eu não me engano, o lado do cérebro acometido por um AVC que se manifestou com afasia, eu acho que é o lado esquerdo. Eu acho que é o lado esquerdo. Agora eu vou aqui, Show Answer, mostrar a resposta, e acertei a resposta, o lado esquerdo. Tive muita dificuldade para lembrar? Não, não tive. Então eu lembrei imediatamente. Como não é a primeira vez que eu vejo esse flashcard, aqui eu vou apertar imediatamente e ele já me mostra que daqui 7 dias ele vai me mostrar de novo esse flashcard. Já vou explicar o que seria esse tempo, né? Se eu lembrei com um pouco de esforço, ele vai me mostrar num tempo mais curto, daqui a 4 dias. Se eu lembrei só parcialmente, eu sabia que era... Nesse caso é uma resposta só, né? Mas se eu coloquei mais de uma informação, lembrei só uma, por exemplo, no flashcard, eu clicaria aqui. Se eu não lembrei, eu clico aqui. E se eu cliquei sem querer, ele vai me mostrar novamente daqui a 1 hora, porque foi sem querer que eu vi a resposta.
E aí, considerando essas respostas diferentes, ele vai te mostrar de novo esse flashcard num outro dia. Nesse caso, daqui uma semana. Significa que daqui uma semana ele vai me perguntar isso de novo e ver se eu estou lembrando. Se eu estiver lembrando, eu vou ter um período ainda maior nessa opção aqui. Ele vai me lembrar, sei lá, daqui a 20 dias, 14, não sei. Ele vai me fazer ficar por mais tempo, ele vai testar se eu estou lembrando por mais tempo dessa informação, tá bom? Vou fazer mais um para te mostrar que não precisa ser apenas uma informação por flashcard. Esse aqui, ó. Sinais de alerta na cefaleia. E são 6 sinais de alerta. Poxa vida, eu preciso lembrar de 6 informações. Vamos lá. Eu lembro que febre é um dos sinais de alerta da cefaleia. A mudança no padrão da dor também. Se a cefaleia é pela primeira vez com mais de 50 anos, cefaleia é dor de cabeça, tá? Se a cefaleia tem acompanhamento de outros sinais neurológicos, também é sinal de alerta. Se a cefaleia tem sinais sistêmicos, então está junto com uma paralisia, por exemplo, de corpo, de metade do corpo, de um braço, de uma perna. Eu já lembrei de 5. Eu não lembro desse último sexto sinal. Qual que seria? Tá, não lembro. Então eu vou aqui mostrar a resposta. Sinais sistêmicos, manifestação neurológica, adultos mais velhos, alteração do padrão, falei também, febre e a informação que eu não lembrei, início súbito. Olha só como esse flashcard eu já fiz ele antes, por isso que eu lembrava a maioria das informações. Se eu tivesse lembrado imediatamente, ele ia me perguntar só daqui 15 dias. Significa que eu já tinha acertado antes, não vai ser a primeira vez que ele vai me dar 15 dias de espaço, né? Se eu lembrei de todas as informações, só que com esforço, tendo que fazer muito esforço, ele vai me mostrar apenas daqui 10 dias. Se eu lembrei só parcialmente, ou seja, como foi o caso, eu não lembrei de todas as informações, ele vai me perguntar de novo daqui uma semana. Se eu esqueci, ele vai me perguntar de novo daqui a pouco. E se eu cliquei sem querer, ele me mostra novamente daqui a uma hora. Acontece que eu não lembrei tudo, então eu vou parcialmente recall aqui, eu lembrei parcialmente, e ele vai me mostrar daqui 7 dias. Você percebe que esses flashcards, eles estão referenciados, ó. Tem uma linha aqui perguntando de fato flashcard, aqui um subtópico, e aqui o nome do documento que está escrito, e aqui em cima a pasta que está essa anotação. Qual que é a grande vantagem desse aplicativo Rainnote? Eu vou te mostrar um outro aplicativo daqui a pouco, que chama Anki. Esse aplicativo Anki, não vou mostrar daqui a pouco não, vou mostrar agora. Esse aplicativo chamado Anki, deixa eu só mudar aqui, isso. Ele tem o mesmo princípio, flashcards, com revisão espaçada também. Ele vai te fazer revisar todos os dias um pouquinho e te lembrar preferencialmente daquelas informações que você está esquecendo. Acontece que esse aplicativo você tem que fazer todos os seus flashcards à mão, um por um. Ou você baixar decks prontos também, que você pode fazer. Só que preferencialmente os flashcards são melhores, ao meu ver, quando você os faz. Quando saiu da sua cabeça aquela formulação de frase, a forma como o seu cérebro pensou aquilo e fica mais fácil, ao meu ver. E aqui você tem os decks, o número de flashcards que você precisa revisar hoje, o número de novos flashcards que vão aparecer para você nesse deck. E aqui você pode ver que está bem conturbado, tem muita coisa para ver, porque eu parei de usar o Anki para usar apenas o Rainnote. Então eu não abro mais esse aplicativo aqui, mas o princípio é o mesmo. Eu vou lembrar, por exemplo, ó, aqui vou clicar em síndromes, e ele vai me mostrar que eu tenho 4 flashcards para revisar, ok, estudar agora, e ele vai me fazer aí algumas perguntas. Anemia hemolítica autoimune mais trombocitopenia. Isso aqui é para eu lembrar o nome de síndromes, né? E essa síndrome, eu não faço ideia, eu não estou revisando, não lembro mesmo do que se trata. Eu acho que é alguma coisa que começa com W, mas nem tenho certeza. Não começa com W, nada a ver. Síndrome de Evans. Então, a síndrome de Evans é quando você tem esses dois fatores juntos aqui. E, como eu errei, ele vai me mostrar daqui a pouco novamente. E é o mesmo princípio, ó. Você percebe aqui que esse flashcard eu já tinha visto ele muitas e muitas vezes quando eu usava o Anki. Porque agora, se eu tivesse acertado muito fácil, ele ia me mostrar de novo, ia me perguntar isso aqui de novo daqui 1 ano e meio. Você está vendo aqui, né? 1 ano e meio. Isso aqui é muito tempo. Então, certamente eu já tinha visto esse flashcard para uma semana, para um mês, para 2 meses, 3 meses, 6 meses. E agora ele vai me mostrar daqui 1 ano e meio. Como eu errei, vou clicar aqui, errei e acabou. Ataxia e sinal de Humberg presente, demência e macrocitose. Se eu não me engano, isso aqui é característico de uma síndrome da deficiência de B12. Vamos ver, vitamina B12. Exatamente. Aí, ó, acertei. Essa é uma informação que eu lembrava, que eu revisei muitas vezes e acabei gravando. Então ele vai me mostrar novamente isso aqui daqui
1,7 anos. Vai demorar para ele mostrar de novo. Enfim, você já entendeu como funciona. E, poxa, Gessé, então por que você usa o Anki, o Rainote e não o Anki? Por que usar o Rainote? Qual que é a vantagem de você usar o Rainote? Para mim, a maior vantagem do Rainote é exatamente você conseguir fazer esses flashcards a partir das suas próprias anotações. Cada informação dessa aqui, ó, por exemplo, é um flashcard. E como que eu criei esse flashcard? Eu escrevi uma frase aqui, deixa eu colocar uma nova linha. Vou copiar a linha de cima só para você ter uma noção. A síndrome de Brown-Séquard é causada por uma hemissecção da medula. Beleza, a gente tem essa frase, que por enquanto é somente uma frase. Para eu transformar isso num flashcard, a única coisa que eu preciso é definir aqui qual que vai ser a parte da frente, qual que vai ser a parte de trás, e colocar um sinal específico no meio delas. Vou colocar aqui, ó, depois de uma novamente, que nem estava aqui, e eu aperto 2 pontos, 2 pontos. Pronto, automaticamente o programa já entendeu que essa linha aqui virou um flashcard. E aí eu defino se eu quero o flashcard frente e verso para eu decorar, ou seja, se ele mostra a frente para eu adivinhar o verso, ou se ele mostra o verso para eu adivinhar a frente, ou os dois. Então aqui no caso ele vem com os dois, e eu gosto de adivinhar só o verso, que é a forma como eu escrevo, a forma como eu gosto de pensar. Então automaticamente ele vai me mostrar esse flashcard depois dessa forma, vai me mostrar essa frase e esperando que eu adivinhe, ou lembre, não adivinhe, né? Não é mágica não, eu lembre dessa parte aqui. Como que isso é importante para você? Se você simplesmente anota as aulas, você pega e anota tudo que o professor fala, anota tudo que está no quadro e você deixa aquilo lá no documento, dificilmente você vai voltar para revisar aquilo. Dificilmente você vai pegar um dia e falar, não, vou revisar aquelas aulas lá, que eu estou com vontade. A não ser que você tenha uma prova daquilo, você não vai mais olhar aquilo e certamente no tempo você vai esquecer. Vou te dar um exemplo das minhas próprias anotações. Quando eu comecei a usar o Rainote, no começo de 2021 mesmo, desse ano, aqui, eu estava nesse módulo aqui sobre doenças infecciosas, febre, inflamação, e eu simplesmente anotava a aula. Deixa eu pegar uma aula qualquer aqui, aula de micologia, beleza. Isso aqui eu não anotei tanto. Até que eu anotei bastante. Aqui, ó. Isso aqui são anotações simplesmente soltas. São anotações que eu fiz do que o professor falava, do que estava no slide, das características que eu tinha, as imagens que eu achava interessante eu pegava e tal. Mas você pode ver que nenhuma delas é flashcard. Eu só anotei. Quantas vezes você me perguntar, eu vim aqui para ler novamente essa aula? Acho que uma ou duas lá no módulo, antes da prova. Depois disso, nunca mais. E se eu quiser lembrar dessas informações no longo prazo, eu vou lembrar? Não vou, porque eu não vou vir aqui revisar. Agora, a diferença está se eu tivesse feito flashcard disso aqui, porque eu ia ter sempre um motivo ou um sistema que me ajuda a revisar, que me lembra daquilo que eu estou esquecendo, que me lembra, olha, isso você já viu, mas tem que revisar. Vou te dar um exemplo aqui na aba Flashcards novamente. Quando você clica aqui em cima, tem todas as pastas dos seus documentos que você já escreveu no programa e você consegue ter acesso aos flashcards que você escreveu em determinado módulo, em determinada matéria. Então, vou te dar um exemplo de 1 mês e meio atrás que terminou esse módulo aqui de doenças endócrinas e metabólicas e eu tenho os flashcards daquele assunto. Eu não vou precisar ficar lendo o documento novamente. Eu vou direto nas informações que eu preciso lembrar. Eu vou direto naquilo que é mais importante para mim, que eu anotei lá nos flashcards que eu gostaria de lembrar. Exemplo, vamos fazer esse aqui. Diagnóstico de doença renal diabética. É clínico e baseado em... Nossa, eu já vi isso faz tempo, mas como eu revisei isso aqui várias vezes, se eu não me engano, ele é baseado num histórico de pelo menos 10 anos de diabetes e encontrado na urina do paciente uma proteinúria, ou melhor, era uma proteína específica, uma macroalbuminúria. Eu não lembro se aqui eu tenho que lembrar o número, mas eu acho que é 300 miligramas por dia. Não me lembro dessa informação. Mas eu lembro que era macroalbuminúria e queda na taxa de filtração glomerular. Vamos lá, que é a sigla TFG. Show answer. Muito bem. Essa eu tinha praticamente certeza, porque eu já revisei várias e várias vezes esse flashcard aqui. Albuminúria, TFG reduzida
em paciente com diabetes de longa duração, maior que 10 anos. Exatamente o que eu queria lembrar. Então, eu cliquei imediatamente. E você olha aqui ó, o tempo que ele vai me mostrar. Daqui 1 mês e meio ele vai me mostrar esse flashcard de novo. Significa que eu já revisei muitas vezes antes de chegar nesse patamar. E essa informação, ela está bem consolidada na minha cabeça. Então, felizmente, eu lembrei disso. De uma forma ou de outra, já deu para entender que os flashcards eles podem aumentar e muito a sua capacidade de lembrar de informações que você esqueceria facilmente em outras situações sem a revisão. Acontece que para você conseguir ter um bom desempenho fazendo flashcards, algumas dicas eu tenho que te dar. Uma delas é que você precisa começar a pensar em forma de flashcards. Como assim pensar em forma de flashcards? Sempre que você for escrever uma informação, uma linha de conteúdo, você tem várias formas de escrever, mas existe uma maneira de você sempre pensar numa frase e dividir ela de uma forma que você possa dividir ela em dois e ter um flashcard. Eu poderia escrever, por exemplo, essa frase aqui de muitas formas. Como é a fisiopatologia da aura na cefaleia com aura? Eu poderia escrever a fisiopatologia da aura é papapá, ou poderia misturar essas palavras de uma forma diferente que eu não conseguisse dividir em dois. Mas aqui eu fiz exatamente isso. Eu dividi fisiopatologia da aura de um lado e expliquei do outro. E assim, colocando 2 pontos 2 vezes, eu cliquei um flashcard que depois me lembra disso. Outra coisa interessante nesse programa, já a última coisa que eu vou falar para esse vídeo não ficar tão grande ainda, né? Já deve estar enorme, mas para não ficar maior ainda, é que você não precisa revisar tudo, né? Você já viu aqui que consegue revisar por pastas, então se quiser lembrar de um assunto específico, eu não preciso todos os dias revisar flashcards de todas as matérias. Eu posso alternar um pouco, fazer um pouquinho por dia de uma matéria aqui, de outra aqui, mas a importância de você fazer isso todos os dias é o segredo. Se você fizer isso aqui uma vez por semana, não vai adiantar. Não vai adiantar. Se você colocar uma meta, dá para você configurar a meta aqui, tá? Vou até te mostrar aqui. Você vem no seu nome, configurações, coloca a sua meta, vem aqui em flashcards, coloca a sua meta aqui de flashcards por dia. A minha tá 50 flashcards por dia, a meta. E você pode colocar menos, se quiser começar com menos. Eu recomendo que você não comece com tantos também, senão você vai desanimar. E você fizer um pouquinho por dia, vai chegar um momento em que você vai ter um equilíbrio. Você vai estar lembrando de coisas de muito tempo atrás e você não vai ter tanto flashcard para fazer por dia. Se você olhar aqui na minha tela, vai ver que no momento eu tenho 381 flashcards para revisar. Isso não significa que eu vou fazer 381 flashcards hoje, mas se eu fizer 50 hoje, esse número cai para 331. Amanhã ele vai cair. Amanhã ele vai subir de novo, porque tem coisas que eu vou ser lembrado, hoje vai estar mais 331 e não tem problema. Aos poucos, se eu fizer todos os dias, isso vai caindo, vai caindo, vai caindo. Conforme eu vou anotando mais coisa, tendo mais aulas, ele vai subindo também. Mas você tende a ter um equilíbrio se fizer todos os dias um pouquinho. Então, a dica é, seja constante nos seus estudos, faça as coisas com constância e você vai ver como as coisas vão bem para você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da revisão por flashcards, achou útil, ficou qualquer dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários ou ir lá no Instagram e perguntar para mim também. Eu vou ter o maior prazer em te responder. E depois me conta se você gostou de aplicar isso nos seus estudos. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau!